Bom, para quem não conhece, nós estamos falando da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, daqui da casa do Ministério Aviva, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Nós estamos a poucos quilômetros do Uruguai e também da Argentina. Nós estamos na metade do caminho para a Argentina, saindo de Porto Alegre. Nós estamos na metade do caminho. Aqui é chamado da região da Campanha. E aqui nós temos anunciado o Evangelho do Reino de Deus, como pioneiros nessa cidade, anunciando o Reino de Deus. E temos o prazer de estar aqui já há 7 anos. O Ministério Aviva tem se movido nessa visão, nesse entendimento da palavra, e queremos então dar as boas-vindas para você, o nosso boa noite. Desejamos que a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, ela chegue até você, e que essa palavra que nós vamos liberar daqui um pouquinho, ela possa trazer luz para o teu entendimento, trazer luz para o teu coração. Amém? Então abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero também dizer para você que depois da palavra, eu tenho algumas orientações para dar para o pessoal do Ministério Aviva, para alguns amigos que me contactaram esses dias, pedindo algumas orientações. Então eu quero dar algumas orientações para você depois da palavra. Amém? Depois da palavra, então eu quero, você segue aí, na sequência eu vou estar trazendo uma orientação, trazendo uma palavra para você a respeito de como as coisas estão funcionando aqui no Ministério Aviva, né? Estamos aqui só eu e a pastora Márcia, aqui na sede, aqui na nossa casa, né? A casa que eu digo, o Ministério Aviva, né? Essa é a nossa casa de adoração, é o lugar onde nós adoramos ao Senhor, é o lugar onde nós nos reunimos, é o lugar onde nós levantamos o altar de adoração ao Senhor, é o lugar onde o Senhor nos colocou, e aqui temos estado, né? Temos estado até quando o Senhor quiser. Vamos estar aqui na cidade de São Gabriel, estabelecidos aqui, encravados nessa terra, enraizados nessa terra, que nos recebeu e que nos adotou, e nós recebemos como sendo nossa também, tá bom? Então, só para você entender aqui, quem somos nós, né? Pastor Fernando, pastora Márcia, e que agora então a gente quer entrar na palavra. A gente tem chamado esse tempo de liberação da palavra, porque não é um culto, a gente vai liberar uma palavra para você, vai transmitir uma palavra para você. Se acontecer de novo, durante a palavra, cair o nosso sinal, corre lá, atualiza o seu Facebook que vai aparecer de novo. A gente vai conectar de novo. Domingo nós fizemos assim. Domingo nós tínhamos um grande número de pessoas assistindo, e depois, quando reconectamos, a metade não conseguiu achar. Então, se cair, nos procure rapidamente, que você vai nos achar. Vamos orar então, e vamos liberar a palavra, tá bem? Vamos orar e vamos liberar a palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo ele possa ministrar o nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, como nós precisamos que o Senhor nos ajude, como nós precisamos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor arranque de nós, Senhor, os véus que nos impedem de ver, arranca de nós as escamas que nos impedem de enxergar, arranca de nós, Senhor, aquilo que nos impede de ouvir a Tua palavra e de entendê-la. Ministra no nosso espírito neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Você me diga aí depois, a gente vai começar a liberar a palavra, me diga se o fundo está muito alto ou não, que a gente baixa aqui. Então vamos lá, Mateus 7, 24 até o 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve
todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, queridos, nós queremos falar hoje sobre os dois fundamentos. Jesus, nesse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele por 2 vezes trata da importância de como nós edificamos a nossa vida espiritual. Ele fala lá, um pouquinho antes, no mesmo capítulo, ele fala dos 2 caminhos, as 2 estradas, o caminho apertado, a porta estreita, depois o caminho largo e a porta, o caminho espaçoso e a porta larga. E agora ele fala sobre os 2 fundamentos. Essas 2 palavras de Jesus, elas estão interligadas, porque as 2 têm o objetivo de falar a respeito do material, daquilo que nós usamos para edificar a nossa vida. Então, o nosso objetivo nessa noite não é esgotar esse tema, não é esgotar exaustivamente esse tema, mas é trazer luz sobre aquilo que Jesus está falando, para que você possa entender, para que você possa ouvir, para que você possa receber aí no seu coração, e você possa entender o que Jesus está falando. Então ele fala de um construtor insensato e de um construtor prudente. Ele fala de alguém que construiu a sua casa sobre a rocha e de alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Ele fala sobre o material sobre o qual é edificado, e ele fala sobre aquilo que é usado para testar, para provar aquilo que foi edificado. Ele fala sobre o material usado para edificar essa construção. Se foi construído sobre a rocha, se foi construída sobre a areia, essa construção, essa edificação, ela vai ser testada. E aí ele fala desses materiais, desses elementos que vão testar a nossa edificação, que vai testar o material com o qual fomos edificados. Talvez você ainda não entendeu, talvez você não sabe, talvez você não percebeu, mas nesse exato momento, o material com o qual você edificou a sua vida está sendo, nesse momento, testado. O material com o qual você edificou a sua vida, nesse exato momento, está sendo testado. Então, vamos lá. Vamos entender. Veja que Jesus, ele começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lembra que quando você estava lá na escola, lá no primário, lá no início do ensino fundamental, e a professora estava ensinando para você como interpretar texto, e aí dizia lá: Joãozinho foi comprar ovos. E aí, para interpretar o texto, pergunta: quem foi comprar ovos? Aí você respondia lá: Joãozinho. Então, Jesus, ele diz aqui, ó, eu vou comparar quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar com um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, o que é a rocha nessa palavra de Jesus? O que é a rocha? A rocha é a palavra.
A rocha é a palavra, mas também nós sabemos que a palavra é Cristo. Então Jesus diz assim, um homem prudente, um homem sábio é aquele que não apenas ouve a palavra, porque no reino de Deus, não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você entende, não importa o quanto você conhece a palavra, importa é o quanto você pratica daquilo que você conhece, é o quanto você coloca em prática de todo o seu conhecimento, de todas as coisas que você conhece, de todas as coisas que você sabe, de todo o seu profundo conhecimento da palavra, e que o quanto disso você põe em prática. Não basta apenas você dizer, acabou minha musiquinha aqui, por favor ali, pastor, me alcança o cabo ali, faz favor. Não importa o quanto você conhece, o que importa é o quanto você pratica, o que você pratica daquilo que você aprendeu, o que você pratica daquilo que o Senhor falou com você, o quanto você pratica daquilo que você aprendeu, daquilo que você sabe, é isso que importa. Então Jesus diz assim, eu vou comparar, o homem prudente, o homem que construiu a casa sobre a rocha, eu vou comparar com aquele que ouve a minha palavra e pratica. Se você ouvir a palavra, que você possa praticá-la. E aí ele vai seguindo falando sobre essa questão de ouvir, de praticar a palavra. Então ele diz assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Veja que é muito importante que você entenda o material com o qual a sua vida com Deus está sendo edificada, porque mais cedo ou mais tarde essa edificação vai ser testada. Mais cedo ou mais tarde aquilo que você construiu ou está construindo vai ser testado, e Jesus fala de 3 elementos. Ele diz, caiu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Então ele diz primeiro elemento representa aquilo que vem de Deus. Caiu a chuva, caiu do céu a chuva. A chuva representa que Deus vai testar aquilo que você edificou. Aquilo que você edificou vai ser testado por Deus. Mas aí ele continua dizendo que não apenas caiu a chuva, mas transbordaram os rios. Os rios correm na terra. E os rios nos falam do homem. O homem que vem testar a sabedoria humana. Você lembra que várias vezes Jesus foi testado pelos homens. Os homens tentaram fazer pegadinhas para Jesus. Os homens tentaram ludibriar, enganar Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, a tua vida vai ser testada por Deus. A tua vida vai ser testada pelos homens, pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, pelo humanismo, e também ele vai ser testado pelos ventos. E já os ventos nos falam da ação maligna, o vento que vem para derrubar, o vento que vem para testar o quanto você está devidamente edificado. Quanto você está devidamente edificado. E veja que eu estou falando edificado no quê? Edificado na palavra, edificado em Cristo. E aí ele diz aqui, a casa não caiu. Então a gente vê muitas vezes, a casa caiu. Agora ele diz aqui, ele termina
o texto dizendo assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, deram com força contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então essa casa não caiu, essa casa foi edificada, o seu fundamento, o material com o qual foi usado na edificação dessa casa é um material resistente. Que material é esse? A palavra, Cristo. Cristo é o material resistente com o qual nós devemos ser edificados. Na palavra de Deus, nisso aqui, na palavra de Deus nós temos que ser edificados, e na palavra nós temos que ser edificados em Cristo. E agora eu quero falar do erro que muitos cometem pensando que estão sendo edificados na palavra, porque aí Jesus muda o tom e ele diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E chegou o momento, como em toda edificação, ele vai ser testado de novo por Deus, vai ser testado pelo homem e vai ser testado pelo mal, vai ser testado por Satanás. E a palavra então diz assim: e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que foi grande a ruína? Porque foi edificada sobre areia. E aí você começa a se perguntar: mas o que é areia? Por que essa casa caiu? Qual é o motivo dessa construção não ter sido aprovada no teste de Deus, no teste dos homens e no teste de Satanás? Por que ela caiu? Ela caiu porque foi edificada sobre areia. Agora, nós já vimos que a rocha é a palavra de Deus, já vimos que a rocha é Cristo, nós já vimos que a rocha nos fala de ser edificado em Cristo. Mas o que significa essa areia? O que significa essa areia? A areia, ela trata a respeito de ser edificado nos conceitos humanos, ser edificado no humanismo, ser edificado em qualquer outra coisa que não seja Cristo. E aí você vai dizer: não, pastor, mas eu frequento uma igreja, eu faço parte de tal igreja, eu frequento lá e tal. Mas eu quero então explicar melhor para você o que significa ser edificado sobre... Ser edificado sobre areia significa ser edificado sobre qualquer outra coisa que não é Cristo. Então talvez, querido, você faça parte de uma denominação, e lá no processo para você ingressar nessa denominação, e esse processo é chamado consolidação. Essa consolidação, talvez você foi consolidado na denominação. Então, para batizar você, para fazer com que você ingressasse na denominação, você deve ter feito um curso, alguém te deu uma instrução para você poder ser recebido na denominação. Então você foi consolidado não em Cristo, você foi consolidado na denominação. Então te ensinaram o nome da denominação, te ensinaram por que é esse o nome, te ensinaram várias coisas da denominação. Outros ainda, eles não foram nem consolidados na denominação, eles foram consolidados num pregador, eles foram colocados, enxertados num pregador. Então ele sabe tudo sobre aquele pregador. Às vezes a denominação, o nome não importa muito, então a pessoa é ligada ao nome de alguém que é o pregador mais importante da denominação. Então essa pessoa, ela não está sendo edificada em Cristo. Ela sabe tudo sobre a sua denominação, ela sabe tudo sobre como ela funciona, em quantos países ela está, em quantas nações ela atua, quanto é o seu patrimônio, enfim, sabe tudo sobre essas coisas
que eu poderia chamar de uma cultura inútil. Me perdoe a expressão, é uma cultura inútil, porque isso não edifica em nada. Isso pode fazer você admirar a denominação, isso pode fazer você se impressionar com a denominação. Olha, nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos aquele outro, nós fazemos tal coisa, nós fazemos não sei o que, e aí cada uma, numa verdadeira competição para ganhar clientes, oferece alguma coisa para que as pessoas elas venham e elas se juntem a elas, se juntem à denominação. Só que no momento em que essa edificação vai ser testada, quando ela for testada por Deus, eu quero que você entenda melhor ainda o que eu vou dizer. Eu vi nas redes sociais, estava lá uma certa denominação, as portas fechadas, a porta de aço baixada, ou a grade fechada, mas lá na porta da igreja, as pessoas ajoelhadas, chorando, orando, na grade da igreja, as pessoas chorando, orando, porque essas pessoas, elas não foram ensinadas a buscar a Deus, elas foram ensinadas a buscar um pastor, a buscar um líder. Elas foram ensinadas que quando elas têm um problema, quando elas têm uma dificuldade, elas devem ir ao templo, elas devem ir à igreja, elas devem procurar o pastor vai colocar a mão sobre a sua cabeça, o obreiro vai ungir com óleo, e aí ele vai fazer uma oração, e tudo vai se resolver, e a pessoa vai para casa. Essa pessoa não foi treinada a buscar a Deus, essa pessoa não foi ensinada a se alimentar espiritualmente, ela foi ensinada a comer daquilo que lhe é oferecido no templo, apenas no templo. Muitos nem têm uma Bíblia em casa, muitos não sabem ler uma Bíblia, muitos não sabem procurar um livro da Bíblia. Então essas pessoas, elas não estão edificadas em Cristo. Agora nós estamos nessa pandemia, agora está proibido se reunir no templo, e muitos estão perdidos. Muitos não sabem o que fazer, porque não podem ir ao templo. Quem vai colocar a mão sobre a sua cabeça? Quem vai repreender o demônio? Quem vai ungir a sua cabeça com óleo? Quem vai me dizer o que fazer? Porque ela nunca foi edificada em Cristo, nunca foi edificada na palavra. Talvez você está me ouvindo nessa noite e você conhece centenas de versículos que falam de prosperidade. Talvez você conheça muitos versículos que falam sobre determinar coisas, sobre a confissão positiva. Você tem que pedir, Deus tem que te dar, Deus tem a obrigação de lhe dar. Talvez você conheça muitos textos sobre isso, mas o problema é que você está lendo a palavra de Deus para encontrar nela a tua opinião, a tua vontade, o teu desejo, o teu entendimento, aquilo que você pensa ser o certo e o errado. A palavra de Deus não é usada para alinhar o teu coração. A palavra de Deus não é usada para te edificar em Cristo. Então você foi e tem sido edificado numa denominação. Você foi e tem sido edificado num líder, num pastor, em alguém. Você se tornou dependente de alguém, dependente de um lugar. Se você não tiver esse lugar, essa pessoa, se você ficar sozinho, você não sabe o que fazer. Você está perdido. Você está, como diz no ditado popular, você está no mato sem cachorro, porque você não sabe o que fazer, você não sabe como orar, você não sabe como buscar o Senhor. Ninguém te ensinou isso. As pessoas cantavam para você canções que falam do humanismo, canções que falam de vingança, canções que falam de um coração partido, canções que falam de abaladas, de emoções que não são tratadas por Deus. Então nem canções que te ligam a Cristo você não sabe cantar. Você foi edificado com areia. E o problema é que nesse exato momento as edificações estão sendo testadas.
Nesse exato momento, Deus está provando essa sua edificação e a edificação. Dos céus está vindo a chuva. Nesse exato momento, a sua edificação e a minha estão sendo testados pelos homens. O rio está correndo na terra e você está sendo testado pelos homens. Pior ainda, você está sendo testado pelo diabo. O próprio diabo, o próprio Satanás está te testando. Estamos num sítio, querido. De vez em quando você vai ver um cachorro latindo, um cavalo relinchando, mas segue a vida. Entendeu? Você foi e está sendo edificado sobre areia. O problema, meu querido, é que agora essas coisas vão bater com ímpeto contra a sua casa. E a palavra de Deus diz que para muitos vai ser uma grande ruína. Sabe que essa pandemia, essa quarentena, ela está expondo e ela está nivelando esse entendimento gospel. Sabe, essa quarentena que obriga as pessoas a ficar em casa e que as pessoas não podem sair, não podem viajar e elas não podem ir ao templo, isso está destruindo essa verdadeira torre de Babel, que é o movimento gospel no Brasil, onde muitas pessoas lucram no movimento gospel e iludindo as pessoas, edificando as pessoas na areia. Então elas aprendem todo tipo de música, mas nenhuma delas fala de Cristo, fala de tudo quanto é coisa, menos de Cristo. Então agora Deus está provando, meus queridos, Deus está provando. E você vai ver aí no seu Facebook, você vai ver que muitos pregadores estão acessando e transmitindo cultos online, e quem está fazendo isso não são os grandes, são os pequenos que têm a responsabilidade de dar o pão, de dar o alimento, de liberar uma palavra para alinhar o seu coração. São os pequenos, são pessoas que estão trazendo luz, porque quem não tem luz para dar, meu querido, está intocado dentro de casa, desesperado, chorando, sem um rumo, sem saber o que fazer. Mas quem tem luz, está trazendo luz para você. E o meu desejo nessa noite, querido, é que nessa noite, você precisa responder no que você foi edificado, no que você vem sendo edificado. Eu não estou dizendo que você tem que ir para essa ou para aquela denominação, porque uma denominação, ela só é importante no reino de Deus quando ela edifica em Cristo. Quando ela não edifica em Cristo, ela não é importante para o reino de Deus. Não importa se ela tenha muitos ou poucos adeptos, se ela não está edificando em Cristo, ela está fora do propósito, ela está se tornando uma pedra de tropeço. Você pensa que a pedra de tropeço é um demônio? A pedra de tropeço são aqueles que estão andando fora de propósito. Esses são a pedra de tropeço, que não estão edificando em Cristo, que estão consolidando as pessoas em si, na sua placa, no seu nome, na sua vida. Mas você precisa ser edificado em Cristo. Você precisa de Cristo, meu querido. Você precisa de Cristo na veia. Você precisa de Cristo no teu coração. Você precisa se encher de Cristo. Jesus, ele fala sobre isso. Entra no teu quarto, vai orar. Ninguém te ensinou que você pode orar em casa. Aí você pensa que só pode orar no templo. Ninguém te ensinou que você pode participar de um culto online. E aí você pensa que culto só vale se for no templo. E agora você está aí perdido, nervoso, desesperado. Então que nessa noite, querido, você precisa se responder primeiro, com qual material eu fui edificado? Que material usaram para me edificar? Talvez você esteja hoje, agora, nesse exato momento, chegando à conclusão que você não foi edificado em Cristo, que você foi edificado com areia, que o material usado para você, na tua vida, foi um material que não é resistente ao teste de Deus, dos homens e de Satanás. E aí a ruína pode estar chegando. Mas corra para Jesus, querido.
Corra para Jesus, é tempo de se arrepender, é tempo de correr para o Senhor, é tempo de ir para o Senhor, é tempo de se entregar a Ele. Dá tempo ainda de você começar a edificar com o material certo. Dá tempo ainda de você começar a edificar com o material certo, para que você possa crescer no Senhor, crescer em Jesus, crescer na sua presença. Eu quero orar com você agora. Você que chegou à conclusão, tristemente, chegou à conclusão que usaram um material na tua vida. Encerrar essa palavra, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, querido, corra para Jesus, corra para Jesus. E eu quero dizer um pouquinho mais ainda. Eu quero dizer para você que se no lugar onde você está, lá só há o interesse de te edificar numa placa, de te edificar num líder, eu vou dizer para você, sai de lá, meu filho. Procure um lugar bíblico, procure um pastor bíblico, procure alguém que vai te edificar em Cristo. Faça isso por você, pela tua vida. Quero orar com você. Vem, Espírito Santo, queima de novo meu coração, Senhor. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Nesse teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir, estamos atrás de Deus por causa de coisas, porque tudo que você precisa é uma única coisa, é